Olá, vamos à leitura de uma questão falando sobre ferramentas do sistema dentro do Windows 7. Acompanhe a leitura. Uma desvantagem da opção restauração do sistema do Windows 7 é que ela afeta os arquivos pessoais. A exemplo de e-mails, documentos ou fotos, que tenham sido modificados ou criados entre o ponto de restauração e a data da recuperação, certo ou errado. Pessoal, para responder essa questão, primeiro nós temos que entender que ferramenta é essa chamada restauração do sistema do Windows 7. Então, o que eu te proponho em primeiro lugar é aprender como chegar nessa ferramenta, como acessar essa ferramenta no Windows 7, para depois a gente discutir e ver se a questão está certa ou errada. Então, vamos entender como chegar nessa ferramenta. Acompanha comigo. Eu tenho aqui o meu Windows 7, eu vou clicar lá no botão iniciar, depois todos os programas, depois acessórios e depois ferramenta do sistema. E aí quando eu clicar em ferramentas do sistema, aqui eu vou encontrar uma opção chamada restauração do sistema. Vou clicar na opção restauração do sistema, vamos aguardar a inicialização da restauração. E agora vamos discutir um pouquinho sobre essa imagem que está aparecendo aqui sobre a restauração do sistema. Vou deixar ela sendo mostrada aqui de forma ampliada para a gente conversar um pouquinho melhor sobre essa ferramenta, certo? Beleza. Olha só. Um ponto importante de ser destacado aqui em relação ao nosso sistema operacional Windows. Quando a gente acessa essa ferramenta chamada restauração do sistema, tu vai perceber que o Windows cria vários pontos de restauração. O que o Windows chama de pontos de restauração? Bem, de tempos em tempos, o Windows vai criando pontos de restauração que são as configurações relacionadas ao registro do Windows que ele tinha naquele dia e naquela hora. Isso quer dizer que à medida que tu vai usando o teu computador, o Windows vai gravando algumas configurações dele, o Windows, do seu registro, no teu computador, no que ele chama de pontos de restauração. Até vou ampliar aqui o nomezinho para tu enxergar bem. Então, esses pontos de restauração são criados automaticamente pelo Windows. Ou o próprio usuário também pode, quando desejar, criar um ponto de restauração para armazenar as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. A pergunta é, quando o Windows cria automaticamente esses pontos de restauração? Ele cria quando tu vai atualizar o teu sistema. Então, antes de efetivar a atualização do sistema, ele vai lá e cria um ponto de restauração, gravando as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora. Ele pode gravar um ponto de restauração quando tu instalar um novo dispositivo. Por exemplo, tu instala uma nova impressora e antes de efetivar a instalação dessa impressora, ele vai lá e cria um ponto de restauração naquele dia e naquela hora, gravando as configurações que o Windows tinha. Professor, e por que ele vai criando esses pontos de restauração? Porque se um dia der problema no teu Windows, tu perceber que o Windows agora está com algum problema de configuração, tu pode pedir para ele retornar as configurações que tinha naquele ponto de restauração que foi criado naquele dia e naquela hora. Acompanha comigo aqui, ó. Eu tenho uma lista de vários pontos de restauração que o Windows criou automaticamente. Então, se um dia der problema no meu sistema, eu posso retornar as configurações que o Windows tinha num desses pontos de restauração. E aí ele volta todas as configurações do registro do Windows que tinha naquele dia ou naquela hora. Isso pode desinstalar programas. Pode também desinstalar algum driver de um dispositivo que eu tenha instalado. Mas, observa, quando eu retornar as configurações para um determinado ponto de restauração, voltar as configurações que o Windows tinha naquele dia e naquela hora, os meus arquivos de uso pessoal não serão afetados. Porque essa ferramenta chamada restauração do sistema, ela não afeta os arquivos de uso pessoal, ela não atua sobre os arquivos de uso pessoal. Então tu pode usar tranquilo a ferramenta restauração do sistema, que ela não vai afetar os teus documentos, tuas imagens, tuas músicas, teus vídeos, teus e-mails, teus favoritos, porque ela não atua sobre arquivos de uso pessoal. Ela retorna as configurações do Windows para aquele ponto de restauração, mas não afeta os arquivos de uso pessoal. Bem, com essa dica, sabendo que essa ferramenta não vai afetar os arquivos de uso pessoal, agora a gente pode voltar na questão para dar uma resposta mais efetiva. Vamos lá. O que a questão dizia?
Uma desvantagem, observa, uma desvantagem da opção restauração do sistema do Windows é que ela afeta os arquivos pessoais. Tá errado. Tá errado, já vou marcar como errado, direto. Ela não afeta os arquivos de uso pessoal. Ele disse ainda exemplo de e-mail, documentos, fotos que tenham sido modificados ou criados entre o ponto de restauração e a data de recuperação. Errado. Ela não afeta os arquivos de uso pessoal. E ali ele diz que uma desvantagem é que ela afeta os arquivos de uso pessoal. Errado, errado. Ela vai atuar sobre as configurações do Windows. Pode desinstalar programas, pode desinstalar drivers, mas não afeta os arquivos de uso pessoal. Por isso que eu botei errado, porque a questão disse que afeta os arquivos de uso pessoal e a resposta é que não afeta os arquivos de uso pessoal do usuário. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Bons estudos!